Bom, vamos falar um pouco sobre esse negócio de cortar peso. Fora a parte engraçada que eu vou contar no final do que foi a nossa experiência de cortar peso. Cortar peso é uma coisa diferente de perder peso. É um tipo de procedimento que fazem atletas que competem em categoria de peso, mais especificamente lutadores, mas levantadores de peso fazem isso também, que é adotar uma série de estratégias para reduzir perto da data da competição o peso corporal para encaixar, para cair dentro da categoria de peso na qual você quer competir. Então, é diferente de perder peso. Quando você está fazendo uma dieta de longo prazo para mudar de categoria, e essa dieta é bem estruturada para que não haja perda de massa magra nem de força, enfim, isso é uma estratégia nutricional cuidadosa feita a longo prazo. Isso é a modificação da composição corporal e do peso, é, modificação, perda de peso. Cortar peso é basicamente desidratar. Você não perde gordura, não perde. Você está querendo entrar dentro, subir em cima da balança com peso menor. Vale qualquer coisa. Então, o principal mecanismo para fazer isso é desidratar, certo? O problema de desidratar com a maneira clássica de desidratar, que é tomando um diurético, em primeiro lugar, nos esportes em que se aplica antidoping, é ilegal. Não pode tomar diurético, tá? É, e eu considero perigoso. Eu e um monte de gente consideramos perigoso. Você pode morrer tomando diurético. E existem vários casos disso, né? Então, os motivos fisiológicos são variados. Uh, mas o impacto cardiovascular e renal do diurético não é uma brincadeira. Então, não se deve brincar com diurético. E do ponto de vista esportivo, é um tiro no pé, porque o diurético, por causar perda de eletrólitos fundamentais para a transmissão nervosa e para a transmissão do estímulo para o músculo, né, para o músculo poder contrair, inclusive, é suficiente para haver uma redução dramática de força. Eu já vi pessoas que tomaram diurético que simplesmente bombaram no campeonato porque não conseguem levantar o peso. Então, diurético não é uma boa. Então, o que se desenvolveu foram várias estratégias. Uma delas é a hiperidratação. A hiperidratação, a mais correta, que é indicada pelo meu nutricionista, meu amigo Rodolfo, é de longo prazo. É difícil fazer isso numa viagem internacional. Por acaso, porque houve uma mudança de data, eu pude fazer isso aqui porque eu cheguei antes. O protocolo dele é bem longo, são vários dias, tal. Então você vai aumentando em 1 litro de água a mais por dia, durante os dias que precedem a pesagem, e 24 horas antes você retira a água. Então isso faz com que a gente urine mais do que a água ingerida. Então ocorre uma perda de água sem perder eletrólitos, que não é maléfica para a saúde e permite que o atleta entre no peso. Então essa é uma das outras coisas. Aí tem as estratégias de desespero, né? Sauna. Tem uma outra que a gente que parece que ser mais interessante do que sauna, que é entrar num banho bem quente, porque perder água para dentro da água quente é menos insalubre do que perder água para o ar, né? Então esse é um dos procedimentos que os lutadores fazem, um banho bem quente, pelo tempo que se aguentar, pelo menos uns 10 minutos. Daí você sai e sua durante a noite. Toma esse banho de noite, no dia de manhã no dia seguinte você vai pesar. E toma muito cuidado para você não tomar outro banho antes de pesar, porque senão você ganha pela pele, você ganha água que você perdeu. Então você perde suando. Outra estratégia que o pessoal, ixi, já cansei de ver, em cima da esteira,
perdendo peso, suando, fazendo exercício. Isso também é péssimo para levantar peso, né? É evidente, você vai cansar. Você- supostamente você tem que estar no seu melhor quando você vai levantar o peso. E a outra é, não sei se vocês já viram, cuspir no copinho. Então você fica mascando chiclete sem açúcar e cuspindo num copinho. Eu já consegui perder 600 gramas. E não é pouco, isso é quase 1 quilo, né? Cuspindo no copinho. Você fica lá 2 horas cuspindo, porque você tá jogando água para fora. É, tudo parece muito ridículo, mas é importante, porque tem recordes em jogo, né? Então, sabe, cada grama conta bastante. Então a gente fez, eu não sei porquê, eu não sei explicar o que que aconteceu, que eu cheguei aqui 2 quilos mais pesada do que eu saí no Brasil. Eu passei 3 meses controlando meu peso. O Rodolfo me perguntou, Má, peso não é uma questão para essa dieta. Eu falei, não, peso não é uma questão. Nós não vamos mudar a composição corporal nem peso, porque eu tinha só 1 mês e meio, 2 meses de preparação. Então, era importante não introduzir mais esse estresse, deixar certinho. Eu cheguei aqui, eu saí do Brasil com 59,8, uma coisa assim. Entre 59,8 e 60,2. Cheguei aqui com 62,5. Entende? Desespero, né? Como é que eu ganhei esses 2,5 kg? Ninguém engorda isso em 27 horas de viagem. Mas eu tenho uma reação muito esquisita hormonal com estresse. Isso aí nós vamos sentar com os médicos, com o Rodolfo e entender isso melhor depois. O fato é que eu tinha que me livrar desses 2,5 kg. E eu fiz um protocolo de hiperidratação. Eu tomei 4 litros no primeiro dia de água, 5 litros no segundo dia, 6 litros no terceiro dia, e no último dia eu tomei 8 litros de água. Suspendi lá pelas 5 da tarde, e daí no dia seguinte de manhã eu pesei, eu tenho 2 balanças aqui no quarto, eu tava com 59,8, uma coisa assim. Mas as minhas balanças, elas não são legais, elas são bem loucas. Então, quando eu fui pesar na balança oficial, que é calibrada e tudo mais, eu tava com 58,7. Aí nós voltamos pra cá e o Diego me deu aquele shake com creatina, carboidrato, um carboidrato do bem, super repositor, eletrólitos e mais não sei o que. Depois me deu um outro shake ele que cuida da nossa dieta nas viagens, né? Ele manja bastante essas coisas. Daí ele me deu whey hidrolisado para tomar, daí ele me deu sum para eu repor eletrólito, um monte de coisa. Eu não sei o que aconteceu, mas fiquei enjoada, queria vomitar, porque acho que o estômago ficou muito cheio de líquido, eu quis tomar um café, tal, assim, mas daí me deu um sono muito grande e eu deitei e comecei a sonhar. Eu acho que eu comecei a sonhar antes de dormir. Assim, como se eu tivesse tomado uma substância alucinógena. Eu respondia para o Diego, eu falei, eu achava que ele estava fazendo um sonho muito vívido. Então eu estava entrando em sono REM, quase que instantaneamente. Eu fechava o olho e entrava em sono REM. Eu não sei o que que é isso, né? Eu acho que a gente passou alguns dias com uma dieta extremamente restritiva. O último dia praticamente sem comer, somente mesmo com proteína em pó e água, né? Muita água e tal. Então, eu acho que essa depressão e depois a reposição deu alguma coisa, minha cabeça resolveu anabolizar e foi uma viagem, e é uma viagem legal, sabe? São sonhos vívidos, né? Parece que você está meio alucinando, assim, meio viajando, né? Aí parou, acabou a viagem, a gente foi, comeu, nem deu tempo de chegar, de ir no supermercado para comprar, porque a gente precisa comprar carboidratos. A gente tem peito de frango e carne grelhada aqui, né, pronta para comer. Mas a gente não tinha os carboidratos, eu fui lá comprar. Esqueci de comprar o abridor de lata, porque eu sou inteligente. Que bom. Mas tudo bem. É,
daí a gente parou no meio do caminho, comeu um lanchinho, uma coisa pequena. Então a gente está tomando cuidado para comer em doses pequenas. Então essa foi a aventura de cortar o peso. Cortar o... Eu nunca cortei o peso de uma maneira tão radical e eu nunca alucinei, mas essa foi a primeira vez que rolou uma parada assim de alucinação na cortar o peso. Espero que vocês tenham entendido a diferença entre perder peso e cortar peso. Cortar peso é coisa de atleta, não faz nenhum sentido. Quem menina que quer ficar magrinha não tem que cortar peso, não, tá? Isso não serve, não serve. Porque inclusive o barato da gente é cortar peso e no dia seguinte ganhar o peso, certo? Fazer exatamente o contrário. Repor muito fluido, muita água, muita comida para ficar muito forte no dia da luta ou do levantamento de peso, no dia em que a gente vai executar nossa atividade esportiva. É isso. Espero que vocês tenham gostado da crônica.